pessoal, quem é o Sandro, né? Para todo mundo pegar e conhecer primeiro a pessoa, né? Sou pai de 2 filhos, tenho um moleque de 17, tenho um menino de 12, tá? Sou casado já há 20 anos, tenho um cachorro macho, então com a minha esposa é só testosterona aí na veia, na hora que fica doidinha. Uma brincadeira, até ratinho a gente tem aqui em casa, temos 2 ratinhos aqui que são os pets do meu filho, tá? Quem é o Sandro profissional? O Sandro profissional é uma pessoa formada em administração de empresas, que deu foco para a parte de marketing e transformação digital. Então, eu fiz um curso de transformação digital EAD lá no MIT. E eu comecei minha carreira trabalhando em banco, tá? Como trainee do Itaú. Minha base é uma base financeira. Depois eu migrei para a parte de consultoria de TI, de tecnologia de informação. Foi quando eu deixei de ser um cara que mexia em planilha e um cara que mexia em Word, esse tipo de material, e fui realmente entender como funcionava um RP, um CRM, um BI e essas ferramentas de suporte para uma organização, tá? Depois eu tomei a decisão de trabalhar mais focado em marketing e fui convidado para trabalhar na Vivo, onde eu passei 7 anos da minha história trabalhando no planejamento estratégico, então pensando o que tem que ser o valor agregado futuro da organização, né? E tomei conta da área e participei da estruturação da área de digital da Vivo também, tá? Então lá atrás eu já mexi com aplicativo. Eu brinco com todo mundo que eu sou o pai biológico do meu Vivo, e depois tiveram vários pais e mães adotivas do aplicativo, de e-commerce, de todos os materiais digitais. Falamos do chat da Vivo, o chatbot da Vivo, que virou a Vivi, redes sociais, então todo o tema envolvido. Eu passei também por uma investida do Pátria, foi a primeira vez que eu tive do outro lado da cadeira, né, com a pressão total nas costas. Então o investidor querendo tirar o máximo proveito da organização como um todo. Mas eu pulei uma etapa que, antes de ir para o Pátria, eu fiquei 5 anos na Huawei, que se auto-intitula a melhor empresa de tecnologia do mundo, tá? Os chineses têm essa visão, deixa os norte-americanos brigarem com eles, não somos nós que vamos brigar com eles, aí no caso, né? Saindo da Huawei depois daqueles 5 anos, então eu retomo e vou para o Pátria Investimentos. Foi vendida a empresa, tá? Vendido por R$500 bilhão aí de reais para a Algar, e passo por outra empresa que foi uma startup global, no qual devia ter umas 35 pessoas no mundo, tinha um fundo Marguerite por trás também, mesmo tipo de pegada, né? Pressão total em relação a resultado. Saí de lá e fui para uma fintech, onde eu fiz a parte de captação da fintech, captamos 120 milhões e fechamos o FDIC da fintech, só que são termos bem específicos para quem é da área financeira, tá? Aí passado por 2 startups, eu quis me envolver muito mais no tema de startup e tive a oportunidade de virar investidor anjo, conselheiro, colunista, e agora eu estou dividindo meu conhecimento com as pessoas que têm interesse em entender melhor como é que funciona tanto o mundo de startup quanto o mundo de venture capital, qual a diferença com o mundo de private equity. Eu acabo atuando em todas as pontas, né? A gente vira um grande intermediador de serviço ali. Então essa é a história do Sandro, tá? E dito isso, eu queria pegar e explorar aqui o tema principal, junto com o Founders Hunter, que é a questão das startups em si e como as startups elas estão se posicionando frente ao mercado, tá? Então, pode ser um pouco repetitivo o que eu vou falar, mas o intuito qual é? O intuito é que a gente consiga passar a mensagem para as pessoas das diversas formas que você tem de estruturar um negócio, né? Então, vamos lá. Antigamente, o que acontecia? E vamos pegar isso daí uns 10 anos atrás,
quando o tema de startup, ou até um pouquinho mais, quando o tema de startup não era tão forte. Se uma empresa precisava buscar investidor, ela ia por dois caminhos. Ela procurava um private equity, e normalmente era uma empresa mais tradicional, tá? Que procurava o private equity, então dentro de segmentos mais tradicionais possíveis. E esse private equity, como são vários que tem aqui no Brasil, que foi a GP Investimentos, é o Pacto Investimentos, é a EB Capital, você tem vários tipos de private equity, eles compravam normalmente a maioria da organização. A intenção deles era sempre comprar 51%, para eles poderem terem o controle da organização, e tendo o controle da organização, a forma deles mexerem os pauzinhos de acréscimo de receita era colocar um CEO ou um CTO dentro da organização, ou um CFO dentro da organização. Tá? Então, no nível de vice-presidência, eles colocavam uma pessoa que estivesse atuando diretamente ali dentro da organização. E isso era ótimo para o private equity, porque ele tem interferência diária e direta no dia a dia da organização. Tá? Qual era o intuito do private equity quando ele entrava numa organização? Ou é fazer ela tampar, assim como uma startup, ou então fazer a venda futura dessa organização para outra organização, para alguma empresa estratégica, ou então fazer o IPO. A gente teve um modismo de IPO uns 10 anos atrás muito forte, que era a maneira que os founders eles conseguiam se monetizar. Era aí que eles ganhavam muito dinheiro quando pegava e fazia o IPO. Tá? Olhando dessa maneira, o private equity ele não é tão diferente de uma startup, de um venture capital, tá? Que vai fazer a aquisição, na verdade, de uma startup. Por que ele não é tão diferente? A diferença, as principais diferenças que eu vejo é, no private equity você colocava uma pessoa no conselho e uma pessoa ali no C-level da organização, C-level, nível dos vice-presidentes. Na startup você acredita nos founders, né? A grande aposta que você tem ali dentro de uma startup é que o perfil do founder vai fazer, e o relacionamento que o founder tem no segmento dele, e a maneira que ele toca a dinâmica dele dentro da organização, vai fazer com que isso gere bastante receita. Tá? Um private equity, ele entra normalmente com 51% ou mais. Quando você tem um venture capital, dependendo do momento de maturidade que você tem da startup, se ela está no momento do seed dela, se ela está no momento do scale-up, você vai comprar um percentual da empresa para ajudar com um cash burn, com dinheiro que vai entrar para ser usado de maneira rápida dentro da startup e fazer uma aceleração mais constante dela. Então, você vê venture capitals que entram com 5% da empresa, venture capitals que entram com 10% da empresa. E quando você pega numa série A e numa série B, você deve ver volumes bem maiores. Tá? Eu que conheço diversos venture capitals, quando você vai para a parte de anjo, eu diria que a primeira entrada de investidores dentro de uma startup, que é eu convidar o Eduardo aqui para ele colocar parte do dinheiro dele, pessoa física, dentro da organização, porque ele confia no propósito ou na maneira de eu monetizar essa organização, essa empresa, e o Eduardo ele topa entrar, como ele está entrando muito no início desse processo, ele acaba colocando um menor dinheiro para ele conseguir um percentual do capital social ali, e ele acaba me ajudando do jeito que ajuda a pessoa do private equity, só que ele na vertical dele. Se ele é um CFO, ele vai estar focado ali nas atividades financeiras. Quando eu chamo o Eduardo ali para ele ser meu investidor anjo, o Eduardo ele vai ter a característica de repente de usar o networking dele para gerar negócios, vai usar o networking dele para gerar parceiros, vai ter discussões comigo de produto, vai ter discussões comigo de caminhos que eu posso seguir dentro de modalidades financeiras, de finais, etc. Então a gente acaba tendo esse tipo de diferenciação. Sandro, quando você fala desse primeiro investimento, você está citando que é o investimento anjo, né? Eu acho também que é um dos maiores dúvidas da startup, né? Do fundador de startup. Eu acho que muita gente quer fazer talvez essa pergunta às vezes
Vou aproveitar que eu estou fazendo essa pergunta, gente. Fiquem à vontade para perguntar, tá? Aqui é um bate-papo. Vocês podem perguntar à vontade para o Sandro, que tem realmente muita experiência para contribuir e dividir com a gente. Então, assim, eu acho que assim, uma grande dúvida do fundador da startup é o seguinte: ah, tá, vou receber um investimento agora. E depois? Quanto que eu vou dar de participação? Quanto que vale eu dar de participação agora para lá na frente eu poder ter outras rodadas? Né? Então ele escuta muito isso de maneira assim, genérica e não consegue entender isso de maneira específica e detalhada para ele saber fazer isso. Como seria? Como ele deveria fazer isso? De qual maneira? Eduardo, existem algumas regrinhas agora. Isso daí ele foge até do tempo que eu fiz faculdade, quando eu fiz administração de empresas. Hoje, quando você faz uma faculdade, a turma que está se formando está tendo matérias que te dão direcionamento para isso. Mas o número ideal é você conseguir manter 70% da empresa na mão do founder ou dos founders, ou então da equipe que o founder tomou a decisão de fazer um cliff e invest, que é um funcionário da empresa e ele está participando também do objetivo de tracionar essa empresa. Então, o número ideal seria você conseguir manter esses 70% na mão das principais pessoas e os outros 30% entrarem como cap table da organização para você conseguir ter dinheiro para o seu fluxo de caixa, para você fazer teu MVP, fazer teu desenvolvimento de produto e tudo mais. Né? Afinal de contas, né, o mundo, e daí quando a gente compara também o private equity com a startup, ele é muito diferente pelo seguinte: quando você estava na época do private equity, o presidente de uma organização, de um private equity, era uma pessoa muito bem remunerada no salário mensal e ele tinha um tremendo de um bônus quando ele conseguisse pegar e fazer a venda ou fazer o IPO. Né? Quando você vai para a startup, tem muitos venture capitals, quando entram dentro da organização, eles limitam o ganho mensal do founder. Né? Eu já vi contratos de R$12 mil, eu já vi contratos de R$15 mil para o presidente. E eu acho isso até uma injustiça frente ao mercado, porque como a gente teve uma grande quantidade de startups surgindo ao longo do tempo, isso fez com que os salários de quem vinha das grandes empresas caíssem, fossem adequados pelas startups. Tá? Dito isso, o que acontece geralmente não é você tem essa regrinha do 70-30, tá? Mas o quanto eu, como founder, vou pegar e vou decidir dar para a pessoa que está entrando como anjo, ou o meu primeiro venture capital ali, ou a aceleradora, que seja, ele varia muito. Então, eu já vi casos que deram 2%, eu já vi casos que deram 8%, eu já vi casos que deram 15%. Isso para pessoa física ou para pessoa jurídica. Tá? Eu acho um exagero, tá? Esses números. Agora, o brasileiro ele não pode também se comparar. Eu vi gente já que me mostrou o contrato, que ele fez um curso nos Estados Unidos, e eles me trazem a base do cap table que é dado para a pessoa, mas com foco Estados Unidos. E Estados Unidos, você está falando de 0,25% a 2%. Né, quando você vai pegar e vai entrar. Por quê? Porque é um país mais maduro, está cheio de dinheiro, é super fácil você conseguir pegar e achar investidor ali, achar gente que quer pegar e entrar numa ideia boa, e a maneira de tracionar as empresas é bem diferente daqui. O que eu estou querendo dizer? O nível de mortalidade lá nos Estados Unidos é muito menor que o nível de mortalidade aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil a gente também tem aqueles números que a gente sempre ouve, que de 10 empresas, de 10 startups que surgem, 6 ou 7 vão quebrar, vai dar água na batalha naval, né? De 3 a 2 eles vão conseguir pegar e sobreviver, mas vão ter um multiplicador baixinho ali de 1, alguma coisa a 2 e uma vai bombar. Né? Quando você vai para os Estados Unidos, essa proporção ela é diferente. Então é mais fácil você arriscar lá do que arriscar aqui. Né? Eu acho que você tem esse ponto também. Agora, eu já vi esses ranges muito grandes, Eduardo, de troca de cap table por valor. E a gente sempre cai, né?
na grande dificuldade que se tem. Então, é assim, eu acabo atuando nas duas pontas. Eu sou investidor anjo e eu acabo ajudando startups a procurarem investidores também, porque eu tenho um relacionamento bom nesse mercado. Quando o dono da startup faz o valuation dele, a gente teve em 2019 e 2020, isso daí é mais do que sabido, o boom dos valores dos valuations, né? Então, se tinha uma empresa que faturava 10 mil reais, ela falava que ela valia 15 milhões, né? Daí você fala, peraí, mas se eu usar Copland, se eu usar qualquer forma de valuation, eu nunca vou chegar nesse número. Ah, não, mas daí você tem que acreditar no percentual, na possibilidade de crescimento que os donos vão gerir ao longo de 1 ano, 2 anos. Tá, daí vem Harvard e inventa o modelo, né? Que é um modelo do subjetivo total, né? Que é exatamente isso. Você tem que acreditar, cara. Se você acreditar no negócio, vai, né? E para quem é muito racional, então eu fui muito racional durante a minha vida toda, eu sempre baseei muito por multiplicador, né? Então, se o multiplicador X deu certo do segmento de tecnologia aqui no Brasil e ele é 12 vezes EBITDA, você tem uma tendência a utilizar isso como referência. Para fazer conta rápida, você faz dessa maneira, né? Só que a empresa ainda está no momento dela que ela vai escalar e vai chegar lá. E eu já estou comprando parte da empresa antes dela estar comprando aquele iniciozinho da curva. Tudo, então, cai muito realmente nos pontos de você acreditar no segmento, de você acreditar no perfil do founder, de você acreditar na maneira que ele lida com as coisas, né? Eu vi muito venture capital entrar na época lá de 2019, 2020, que era o spray and pray, né? A velha história de joga dinheiro aí para qualquer lado e reza, porque tem tanto dinheiro e tanto faz qual é o valuation, alguma coisa a gente vai acertar, né? Só que estatisticamente eu vi as pessoas físicas, os investidores anjos, então os grandes executivos de empresa, que eram presidentes, vice-presidentes e diretores, que resolveram ir por esse caminho, e eu acho um bom caminho, você virar investidor de startup, tá? Vários deles, por conta da pandemia, alongarem o retorno que eles tinham esperado, e o retorno que eles esperavam, que antes era dessa magnitude, cair para metade ou menos. Então eu vi gente sendo chamada para outra rodada da empresa, no qual, para ele ter o mesmo percentual, ele tinha que pagar metade do que ele pagou na outra. E o cara ficava possesso. Daí falava, nunca mais eu vou investir nisso aqui, porque... Mas foi o momento mercado que a gente teve, né? E em função disso, do momento mercado, houve uma queda dos valores investidos em startups, e a gente está tendo a nossa curva de inflexão agora em 2024, no qual vai voltar a subir os valores investidos em startups. É até uma informação bem interessante que eu vi, e eu vou mencionar qual que é a fonte, tá? Eu fui no evento do Spectra Investimentos, né, teve umas 2 semanas atrás, que tinham muitos private equities ali, e venture capitals, teve pitch de 40 empresas investidas ali, mas empresas, posso te falar que empresas grandes, tá? Então uma delas vai faturar o ano que vem 1 bi, e era startup, né? Vai faturar, 1 bilhão de reais, e era startup. Era esse nível de magnitude que você tinha lá. E por que eu estava falando isso? Lá no Spectra, eles mostraram um gráfico que lá no passado, quem mais investia dinheiro no Brasil eram os fundos de pensão, ou norte-americanos ou canadenses de fora da Europa. E isso, que era de uma magnitude de 40%, 50%, hoje caiu para uma magnitude de 10%. E hoje, quem são os grandes investidores aqui no Brasil são os family office. Então, a primeira dica é para quem quer ter um venture capital, para quem é um founder, se aproxima desses caras. É importante, quando você está montando a tua empresa, você já pensar quem pode comprar a tua empresa lá na frente. E você fazer o teu relacionamento, a tua jornada de criação, de connect the dots, né? De você estar próximo dessas pessoas, desde o início, para eles verem você ter o teu sucesso. Tem o ônus e tem o bônus, né? Eles vão estar perto de você se você tiver um insucesso e vão falar, eu não quero te comprar de jeito nenhum. Eles vão estar perto de você se você tiver um sucesso e vão estar de olho em você. Então você tem
os dois lados da moeda, né? Mas eu acho muito importante você conseguir pegar e criar daí uma palavra que ela é muito batida também, que é o teu ecossistema, né? O ecossistema, e o que eu vejo muito é assim, poxa, caindo de novo na brincadeira do spray and pray, né? Joga o dinheiro e reza, né? Quem tem capacidade de fazer isso, né? E normalmente são as empresas que pegam e investem R$600 mil, R$700 mil em startups, né? Eles entram com essa magnitude, né? Eles não entram com magnitudes mais altas. Essa turma que está categorizada dessa maneira, ela não faz acompanhamento da startup. O acompanhamento dela é receber uma DRE de 3 em 3 meses. Eu não vejo isso daí, você está ajudando uma startup a fazer isso. Eu vejo que você ajuda uma startup quando você está ali próximo mesmo, e você está tentando pegar e abrir novos parceiros, você está tentando abrir novos canais, você está tentando fazer como se você fosse um empreendedor fazendo parte ali da organização, fazer geração de receita. Ela não precisa ser uma geração de receita feita pelo pro bono, né, por si só. Pode ser uma geração de receita feita num contrato de advisor, de conselheiro, de finder, de que seja. Tem várias maneiras ali de você remunerar a pessoa que está te ajudando também, porque afinal de contas todo mundo tem que pagar as contas no final do mês, né? Então eu vejo muito nesse sentido. Quem está falando? Léo. Fala, Léo. Bom dia. Tudo bem, bom dia, pessoal. Primeiro, parabéns aí, Sandro, e obrigado pela explanação. Vejo muito valor aí nas suas palavras. Uma pergunta, assim, rápida e clara. É muito comum a gente ver startups que entregam, né, mais de 30% ou mais do seu cap table, né? Em termos de governança, o que é o deal breaker aí para uma startup early stage ainda, que fez o seed, né, já 30% dedicado para investidores, 70% na mão dos founders, e ele não consegue superar esse momento, né? Ou seja, tem que fazer mais uma rodada e vai baixar de 70%, né? Vai entregar mais de 30%. Isso é um yellow flag, né? Um red flag aí para grandes investidores. Me explica um pouquinho como é que funciona essa lógica. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você tem algum relacionamento com o Marcelo? Que Marcelo? Liebman também. São Paulo? São Paulo, é exatamente o sobrenome. Ele é dono de uma... família de longe. É família de longe. Fenomenal ele, viu? A família é boa, né? A família é ótima. Bom demais. Leonardo, deixa eu te responder a tua pergunta. Tá? O que eu já vi acontecer aqui? Esse exemplo aqui é real, só não vou citar o nome da empresa para não expor, tá? Os caras vão rodando há 5 anos e não conseguiram sair dos R$40 mil de faturamento. 5 anos. Eles chamaram um advisor, deram 2% de capital para esse advisor, que já tinha feito um exit de uma empresa similar, mesmo segmento. Então, aí é o smart money, realmente, tá? E deram 2% para o cara. O cara entrou na empresa e falou: vamos mudar teu produto, meu amigo. O que a gente vai fazer agora vai ser mudança de produto. E o cara já estava nessa situação aí do 70-30, tá? Ele falou: não, como eu vou mudar meu produto? Eu já tenho gente que está aqui dentro comigo há 4 anos, há 3 anos. O conceito de startup é testar. Se você acha que você testou e deu certo, por que você não passou dos 40 mil? Daí ele fez a provocação doeu no dono da empresa. O dono da empresa topou pegar e ir por outro caminho. Ele fez um produto totalmente diferente, com um pouquinho de AI, tá? Ali, porque AI ele tem que ser uma ferramenta, né? Hoje ele já está faturando 80 mil com esse novo produto, tá? E isso não faz 1 ano que ele teve esse tipo de interferência. Faz uns 8 meses que ele teve esse tipo de interferência. O que eu estou querendo te dizer, Leonardo? Às vezes, o caminho não é você pensar em pegar mais dinheiro no mercado, mas sim você dar um passo para trás e rever. Eu sou conselheiro de uma empresa
ela fez o layoff de 20 pessoas. Ela tinha 24 esse ano. Ela está com 4. E ela está se reinventando. E ela falou, agora é o meu vale da morte, né? Ou eu vou ou eu quebro, tá? Mas eu precisava dar esse passo para trás para voltar e pensar. Então, eu acho que antes de se procurar dinheiro no mercado, você tem que ver teus processos, você tem que ver teu produto, você tem que ver tua rede, você tem que ver teu ecossistema, e você tem que fazer uma análise profunda. E eu não estou falando de você pagar consultoria. A gente sabe que startup não tem dinheiro para pagar consultoria, né? Startup tem que pegar e tem que ver como é que ela sobrevive com o pouco que tem. A verdade é essa. Eu visitei uma que está indo muito bem, tem grandes venture capitals atrás, são 4 founders, o cara dormia num quartinho no armazém de cima da onde é o CD deles, um dos 3 donos. Eu falei, pô, mas peraí, você tá dormindo aí? Ele falou, prefiro dormir aqui do que gastar R$3.000 de aluguel. Né? É o mindset do founder ali no limite. Tá? Então, daí, voltando para o teu ponto, eu já vi, Leonardo, também, venture capitals que entram depois, e tem venture capitals profissionais e maduros nesse ponto, que eles reestruturam o cap table da organização, da empresa. Tá? E eu gosto muito desse modelo. Tá? Eu gosto muito desse modelo. Choca. Eu vou te dar um exemplo, tá? Só para botar aqui uma pimentinha aqui do que eu já vi fazerem. Normalmente as pessoas que entram, e é o meu caso, sou investidor anjo, você entra porque você quer o bônus, né? Eu quero dividir o ganho da empresa. Eu já vi gente refazer o cap table da organização fazendo o seguinte: você não tem agora, o cara entrou lá com 1% da empresa, não tem 1% lá do teu cap table, você vai ter que entrar com 1% também nos custos agora da organização. Se você não aceitar essa condição, o teu 1% ele vai ser diluído à metade, ele vira 0,5%. Colocou essa cláusula no contrato. O que teve de gente que se resolveu de se desvincular, que já estava na organização há muito tempo e falou, nossa, agora eu tenho que entrar na parte ruim, na parte de custo. Eu não quero entrar na parte de custo, eu quero ficar só na parte boa. Então o cara não acreditava na empresa, já tinha passado aquele momento dele realmente acreditar na empresa, né? Ele estava desacreditado. Por quê? Porque o investidor anjo tem portfólio. É estatística, gente, de novo. Se de 10, 6 vão quebrar, 3 vão sobreviver e uma vai dar certo, é estatística. Se eu já sei que uma das 6 vai quebrar, por que eu continuo casado com ela? De repente eu tomo a decisão de sair e salvar alguma coisa do dinheiro que eu coloquei ali antes, né? Então é assim, cada um tem um interesse diferente, a gente tenta convergir os interesses, né? Mas eu já vi posicionamentos como esse. Então a minha sugestão é, acha daí um venture capital sério que te reestrutura o cap table, te dá um suporte para esse, e você pode falar com 3, 4 simultaneamente até você escolher um, e daí você segue o jogo adiante, né? Dinheiro é importante, claro que é importante, mas saber o que você está fazendo, os melhores processos, chamar smart money, chamar gente que domina processos que você tem deficiência, relacionamentos que você tem deficiência, tem um valor absurdo nesse negócio. Principalmente quando você está no momento do seed, né? Quando você está antes de entrar na escala. Alguma pergunta que a turma quer fazer? Respondi primeiro, Leonardo? Ou ficou em aberto? Respondeu perfeitamente, te agradeço, tá? Obviamente, eu tenho outros assuntos interessantes aqui, mas vou abrir também para próximos perguntarem. Obrigado. Legal, Léo. Se ninguém tiver pergunta, eu vou continuar aqui falando um pouquinho da diferenciação das duas, da experiência. Beleza, Sandro, pode continuar. Galera, só para alertar aí, quem chegou um pouquinho depois, tá? O Sandro está compartilhando com a gente aí toda a experiência dele, mas vocês fiquem à vontade para interromper e perguntar, tá? A gente está aqui para isso mesmo, para trocar, tá bom? Fica à vontade, Sandro, pode continuar. Vamos lá, Edu.
Outra coisa que eu sinto muita falta, né, dentro do processo das startups hoje, que é o gancho do que antes da pergunta do Léo, né? Assim, eu vejo, voltando para a história do Spray and Pray, né? Que são venture capitals que ficam pedindo só a DRE da organização e ficam acompanhando ela de longe, né? Eu não gosto desse modelo. Eu gosto do modelo de ecossistema onde os venture capitals eles entram mesmo para tentar alavancar as organizações. Isso é um pouco parecido com corporate venture, né? Que é quando você pega uma Gerdau, uma Randon, uma Petrobras, uma Braskem, que procuram startups que têm a ver com o negócio dela, né? E quando você tem a ver com o seu negócio, você consegue ajudar da melhor maneira possível. Então, eu acho que todo mundo que se dispõe a colocar, para mim, você não está comprando um fundo de banco, né? Se você quer comprar fundo de banco, vai lá, pega Tesouro Nacional, IPCA mais 6,11 agora para 2035 e deixa o dinheirinho ali parado. Eu acho legal quem realmente quer pegar e tentar se envolver e fazer a diferença para o founder. Porque eu vejo aqui uma percepção do Sandro mesmo, tá? Eu vejo muita gente nova, né, nesse mundo de startup, e nova no sentido de ter pouca experiência e de ter errado pouco. Eu fui executivo a vida toda, eu já passei por tanta coisa, já vi tanta coisa, que às vezes você levanta alguma... eu acho legal ir aqui para a esquerda. Eu falo, peraí, não vai tanto para a esquerda, vai mais ali para o centro e para a esquerda, porque você vai pagar tal preço se você for por ali. Você está disposto a pegar e pagar tal preço? Então, acho que a gente tem muito essa diretriz de conseguir dar direcionamento em todos os segmentos. Então, assim, um advogado quer pegar e quer ser investidor anjo, vai, mas tenta ajudar a startup ali ou que seja na melhor parte tributária, ou que seja na melhor forma dela pegar e se posicionar. Vamos ter que abrir 3 CNPJ para poder pegar e economizar e ter 3 simples, tá? Não se justifica. Vai por esse caminho. Só que lá o Venture Capital não vai querer isso. Depois, quando você for pegar dinheiro, você vai ter que estar estruturado direitinho. São raros os Venture Capitals que aceitam um founder que trabalha em 2 empresas ao mesmo tempo, né? Na startup em outra empresa. São raríssimos. Por quê? Porque você quer dedicação integral, né? Quando lá atrás, na minha carreira, eu tive um momento de repensar a carreira. Eu falei, vou virar dono de franquia, que tinha muito isso, né? Uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, eu falei, vou ser dono de franquia, que não franqueador, franqueado mesmo, sabe? E eu vou conseguir pegar e ganhar um montão de dinheiro aqui, né? E daí, quando você tomava a decisão, a primeira pergunta que o cara fazia para você ali era: e aí, você vai ficar dedicado lá para a loja? Não vou, eu quero fazer outra coisa para... Então, desculpa, mas você não vai passar aqui pelo meu fio. Por quê? Você precisa de uma pessoa dedicada, uma pessoa que fica pensando, que resolva todos os problemas. Você é empreendedor, você tem que estar nessa pegada, né? Então, é muito esse pedido, né, que você tem das startups como um todo, né? O founder esteja totalmente dedicado ali. Eu estou falando com uma turma que são três pessoas e 2 têm um negócio paralelo e uma iria ficar dedicada nessa empresa. Eu falei, vai ter que ficar dedicada, e os outros 2 realmente vão ter que pegar e se afastar, porque ninguém vai querer pegar e colocar dinheiro sabendo que as pessoas estão fazendo atividades divididas, né? Você tem essa característica aí também. Então, esse não é um mundo simples. É um mundo complexo, é um mundo que depende muito de relacionamento, é um mundo que depende muito de conhecimento, é um mundo que depende muito de várias travas que sejam destravadas para ele conseguir pegar e evoluir, né? A gente tem essa característica aí no mundo de startup. Quando eu tomo a decisão de virar investidor anjo, eu olho muito o histórico das pessoas que estão entrando também como investidores dentro ali da organização e eu peço para falar me indica, eu sei que vai ter um viés, né? Mas me indica 2 pessoas que colocaram dinheiro, aí que eu quero conversar com elas. Eu fiz isso, por exemplo, estava numa dúvida se eu ia numa empresa X,
No primeiro, eu falei, tá com rodada aberta, né? Você me indica tal pessoa, tal, indicou. Primeira conversa no telefone, você vai investir de novo lá nele? Não vou porque estou andando de lado. Pô, primeiro minuto de conversa já foi isso? Não vou porque estou andando de lado? Já foi um balde d'água fria para mim, né? Aí você já fala, tem que olhar com mais calma o porquê aqui. E é difícil você pegar e tentar fazer uma análise mesmo mais profunda, né, para você tomar uma decisão dessas. Então, o caminho natural acaba sendo você ir para fundo de startup. Né? Você tem vários fundos de startups, porque o fundo de startup tem os seus analistas ali que estão tomando a decisão de qual startup vão ser investidas. Né? E você tem essa grande diferenciação. Então, eu comecei como investidor de fundo de startup, para depois ir investir em startup solo. Né? E a parte boa de você ser um investidor do fundo é aquela estatística inicial que a gente falou lá atrás. Você já sabe que vocês vão quebrar, quem selecionou as 6 ali, o melhor possível, foi uma pessoa que é paga para isso. Né? Você não tem que entrar na discussão. E como eu apresento startups para captarem dinheiro em fundos, eu vejo as perguntas que são bombardeadas, eu vejo o data room que tem que ser entregue. Então, eu conheço os dois lados, né? Eu consigo daí me preparar quando eu estou com alguma startup que está querendo pegar e fazer a captação dela, eu falo, olha, você vai ser bombardeado com isso, com aquilo, com o outro. Quando olha teus números não fecham de uma maneira adequada. Você tem que ter uma tese, qual que é a tua tese. Né? Então, a gente acaba transitando ali por e dando algum direcionamento, afinal de contas, eu acho que é esse papel que a gente consegue ter, né? De facilitar a vida dessas pessoas que conseguem ter muito sucesso. Poxa, que tem de gente que conseguiu gerar dinheiro e ter sucesso no mundo de startup, eu olho, eu sempre brinco, né? Tem inveja ruim e inveja boa. O Darth Vader e o Luke Skywalker, né? Eu olho com inveja boa, cara. Tem gente que conseguiu fazer aí coisas fora da caixa, muito fora da caixa, é excepcional. É bárbaro mesmo. A grosso modo, acho que era isso, Edu, que eu queria pegar e dividir inicialmente com vocês. Né? Eu não sei se tem mais... porque tem tanta coisa para se falar, na verdade, aqui, que no meu racional... eu não sei qual o próximo ponto que eu poderia trazer. Eu só queria falar mais uma coisinha só, e daí eu abro para pergunta, tá? Gente, eu estou vendo muita empresa que é desenvolvedor de software topando pegar uma parte do cap table de startup, de algumas startups, para fazer toda a parte de desenvolvimento ou de aplicativo, ou então o que precisa ser feito se for via banco de dados, etc e tal. E eu acho um belo de um caminho para o pessoal que quer começar, porque é caro. Eu não sei, assim, eu contei para vocês a história lá que eu sou pai biológico do meu Vivo, né? Do aplicativo da Vivo, e lá na época eu já gastei um caminhão de dinheiro. Então essa parte de TI é muito caro. Se você consegue um sócio que consegue te suportar dessa maneira, você consegue pegar e ficar pensando no produto, na parte de relacionamento, na parte comercial e marketing com mais foco. Ou então aquele bem bolado, né? Um founder que é comercial e um founder que é bem operação, tecnologia, etc e tal, e os dois se complementam. Né? Isso aí, Sandra, a gente tem feito bastante aqui no Founders, tá? Aqui no Founders Hunter, conectado essas duas pontas aí, né? O desenvolvedor com um projeto realmente que possa ter um resultado, porque na hora que a gente vai fazer essa conexão, ela tem que ser muito boa para os dois lados, né? Então o desenvolvedor, ele quer ter uma previsibilidade ali mínima, né? De como vai ter de faturamento, como vai ter de crescimento, aonde aquele projeto vai, ou seja, tem que ter uma ideia bem definida para chegar para ele, sentar e trazer para ele participar, como você mesmo falou. É muito caro essa ponta, né? Essa ponta nessa parte de desenvolvimento é muito caro. Então, a gente tem conseguido conectar desenvolvedores com alguns projetos e alguns deles já estão no finalzinho do projeto para lançamento e tem sido bem interessante. Pode falar, Leonardo, fica à vontade.
Mais uma pergunta aqui para utilizar esses minutos finais. Queria saber do Sandro, assim, você deu algumas dicas aqui super valiosas, né? O que eu tenho visto, assim, depois de liderar aí estrategicamente, comercialmente, 4 unicórnios e montar a minha EdTech, e fazer 2 rodadas de investimento, é que, cara, o flow de grana para o Brasil tem diminuído consideravelmente, né? Em diversos segmentos. E, obviamente, quanto mais deep tech a gente vai, né, inteligência artificial, que é controlada pelas grandes empresas no mundo, né, que não estão no Brasil, me parece que esse flow diminui cada vez mais, né? Então, assim, queria ouvir um pouquinho de você, o que você tem visto com relação a investimento em seed, em venture capital, em private equity. Qual é a tua sensibilidade de redução nesse fluxo de capital? Tá certíssimo, Léo. Diminuiu sim. Tá? Quando as empresas de fora, né, que eram os grandes investidores aqui do Brasil, veem que o governo atual que a gente tem, as melhoras elas foram mínimas, eles olham para fora e falam, poxa, por que eu vou pegar e colocar o dinheiro no Brasil, sendo que ainda tem o risco tributário da reforma que vai ser feita e as outras características. Então, eu tenho a mesma percepção que você. O país que eu acho que está comprador de Brasil hoje, o país ou a região, é a Arábia Saudita, é por ali, tá? Se você tem entrada com essa turma, aproveita, porque a turma está colocando dinheiro para cá, tá vindo fluxo. Para mim que sou judeu, então complicou, velho. Israel é um hub de inovação maravilhoso, né, cara? Assim, o que trouxeram de empresas lá de fora para cá, ou abriram desdobramentos, assim, eu consigo citar umas 10 empresas grandes lá, mas fica mais difícil para você, sem dúvida alguma. A sugestão que fica aqui foi o ponto que daí eu mencionei no início da nossa call, que eu não sei se é mais fácil ou mais difícil, mas você tinha que estar se estreitando com family office aqui no Brasil. Tá? Eu não sei se as suas rodadas foram via family office, se você conseguiu, mas quem está com dinheiro no Brasil, investindo no Brasil, é family office, é você conseguir bater na porta dele. Tá? Para você procurar dinheiro lá fora, que nem eu estou participando de um processo que a gente está captando dinheiro para uma dívida de um private equity. Tá? O custo Brasil é bizarro comparado com o custo de trazer o dinheiro lá de fora e internalizar para cá. Tá? Só que eu não tenho os relacionamentos, daí eu tenho a história de você vai fechando os parceiros para conseguir pegar e trazer isso. Né? E a gente vai trazer dinheiro lá de fora. Daí, por conta disso daí, para conseguir pegar e fechar essa operação. Tá? Então, sim, pessoa física está machucada, Léo. Tá? Então, quem colocou dinheiro nas startups lá no passado, o cara não quer colocar mais dinheiro, ele está esperando conseguir fazer os exits. Então, quando você fala com os executivos, eles falam, cara, eu não quero participar de rodada, muito difícil você conseguir alguma coisa, tá difícil para todos os venture capitals. Agora, com corporate venture, pode ser uma saída. E com family office, é aí que eu acho que você deveria gastar sua energia. Uma coisa que eu vejo acontecer, e eu acho que essa é uma nomenclatura que ninguém ouve aqui, que vai estar na call, tá? É o Searching Funding. O que é o Searching Funding? Você pega um private equity, daí eu não estou falando de venture capital, você pega um private equity que fala assim, Léo, como você tem essa história de sucesso fodida, aí você já passou por 4 unicórnios, eu te dou um cheque até de 100 milhões de reais. Você compra uma empresa até 100 milhões de reais, você vira presidente dela, tá? Você vai ter carta branca para você mudar todo o teu headcount e eu vou te cobrar do resultado no primeiro, segundo, terceiro ano. Você tem 3 anos para tentar vender, no limite eu te dou um bônus de 2 anos ali para você conseguir vender. O que eu vejo acontecer é que o private equity no terceiro ano, se você não conseguiu performar, ele demite o CEO. O CEO tá caçado e bota outra pessoa, tá?
Mas esse conceito de search funding é uma coisa muito interessante e que os private equities que estão fazendo, pelo fato de você ter uma pessoa que conhece um segmento, então você está em EdTech. Pô, o Léo vai ser o cara que vai olhar todas as EdTechs aqui para ver se ele consegue achar alguma que realmente performa e começa a fazer parte do portfólio, né? E você começa a tua empresa dessa maneira, tá? Então esse daí seria um segundo caminho. Mas o que eu te diria é, se estreita o máximo possível com Family Office ou com Corporate Venture. Os cheques de Corporate Venture que eu tô vendo é 5 milhões para cima, cara. É legal, entendeu? É diferente dos Venture Capitals tradicionais que começa com 500 pau, 600 pau. Você pega um crowdfunding tá... Se tiver pegando 1 milhão, pegando 1,5 milhão, tá pegando muito no mercado. Então, o mercado está com uma dinâmica e cada Venture Capital tem o seu cheque, né? Você tem a sua maneira de trabalhar. Então, se você vai para uma Stella, vai ser um valor, se você for para uma Domo, vai ser outro valor. É assim, e você tem que estar criando relacionamento, você tem que estar fazendo isso, você tem que estar se mostrando. Legal, Sandro, show. Tenho certeza que ele ficou feliz, ele estava só ali interagindo. Esse tipo de abordagem provoca aí reflexões importantes, significativas, né? Um glamour aí inerente a empreendedorismo, a startup. E esses últimos anos têm sido muito difíceis, né, para os fundadores, para os founders de startups. Então, é bom também a gente desglamourizar um pouquinho esse mundo, porque é uma montanha-russa forte, mais baixo do que altos. Você chegar a buscar um apetite de um CVC, né, é muito difícil, é raro. Os próprios crowdfundings são seletivos, muito seletivos, foda. Tem que ter track record do mercado. Então, assim, é uma conjuntura que está cada vez mais aguda para que novos fundadores façam captação. Então, eu prevejo aí mais anos difíceis nesse mercado. O que é assim, eu gosto do Romero, que fechou com a XP e esse ano conseguiu captar, esse ano e final do ano passado, conseguiu captar 930 milhões para colocar em startups. Ele falou que os cheques vão ser grandes, vão ser na faixa ali de 30 milhões para cada startup, mas já é uma injeção de capital que está vindo e antes ia para fundo, né? Então é assim, já dá um burburinho para o nosso mercado. O porém, para mim, o contraponto as startups são as mesmas que estão aí, não é porque ele chegou com o dinheiro ali, tem novas startups que estão surgindo por conta desse dinheiro. A gente tem um hype lá da inteligência artificial, né, que está totalmente sem noção os valores. Então a OpenAI totalmente sem noção, a XAI totalmente sem noção. Assim, tá todo mundo, né? É a NVIDIA dos Estados Unidos que valorizou 100% em um ano. Né? Tem uma razão, mas eu acho que a razão, a proporção, ela tá exagerada. É difícil, Léo. É difícil, sim. Então você tem que pegar e tem que conseguir achar e identificar, porque o dinheiro diminuiu, mas o dinheiro ainda está aí, né? Então é assim, qual é a cereja do bolo que você tem que colocar no teu bolo, né? Como é que você precisa lapidar teu diamante bruto para ele poder ficar realmente no valor adequado e eles verem o valor adequado? Pô, você tem um pouco que a gente falou aqui, você tem uma puta história legal, cara, participou de 4 unicórnios, entendeu? Então é assim, eu não sei se você fez o exit, se você estava como founder ou estava como funcionário, mas de qualquer maneira, na parte de gestão, o cara não tem dúvida quando ele bate o olho em quem que é o Leonardo, né? Você tinha que ser aqueles caras que no LinkedIn bota, eu sou ex-Uber, ex-Apple, ex-não sei o que, ex-não sei o que lá, porque é um baita de um valor, e as pessoas sabem medir esse valor, né? Elas sabem medir esse valor. Agora, você deve ter também uma expectativa que às vezes está descasada com a expectativa de quem está colocando dinheiro. Tá, só para te atualizar. É o Marcos que está falando. É o Marcos. Só para te atualizar, teve uma startup que levantou 10 milhões em 2 semanas via crowdfunding aqui no Brasil. 2 semanas?
Fenomenal. 2 semanas. Só que ela já devia estar fazendo trabalho de bastidores há alguns meses, entendeu? Sim. Aí depois já aprendemos melhor sobre esse assunto. Aí eu queria saber de você o seguinte: qual o conselho que você dá, sei lá, 3 dicas que você dá, 3 ou 4, que o fundador não deve fazer na hora, que ele não deve fazer na hora de começar com o investidor? Porque você sabe que a maioria dos fundadores, às vezes o cara nunca empreendeu, nunca teve um negócio, começou uma startup, ele está perdidinho. Então seria legal você dar aí 3 dicas que não se deve fazer. O que Marcos, você poderia falar sobre isso? Eu vou responder a tua pergunta colocando algumas coisas que ele deveria fazer para ele não ficar com a imagem negativa também, tá? Então, qual que é a primeira, que eu acho que pega e ajuda muito? Quando você mostra quem que é o organograma da tua empresa, você tem que escolher pessoas para serem advisors seus, ou que seja no pro bono, ou realmente que você está pagando, etc e tal, aí depende do caminho, mas pessoas que quando quem vai colocar dinheiro ali olha, fala, esse cara vai agregar no direcionamento que ele vai dar para o founder. Tá? Então eu acho que a primeira coisa que o founder não pode fazer é ele sozinho, com a cara e com a coragem. Você tem que estar estruturado, você tem que estar com a tua vitrine pronta na hora que você está ali fazendo a tua apresentação. Eu vejo muito founder, eu tô na ideação, tô na cara e na coragem, beleza, você tá na ideação, tá na cara e na coragem, sabe que você só vai conseguir atingir essas empresas aqui que podem colocar dinheiro para você, mas você não vai conseguir pegar e atingir as melhores que tem ali, né? Você vai pegar o cara que de repente só vai botar o dinheiro, que é um anjo, e não vai te ajudar em nada, e acabou, entendeu? E porque o cara teve sucesso no negócio dele, ele tá com o bolso cheio para botar dinheiro ali para você. Então, o primeiro ponto que eu te trago é esse. Eu acho que você tem que mostrar que você está cercado com as coisas. Segundo ponto, você não pode mostrar que você está fazendo a coisa sem propósito. A tua empresa tem que ter um propósito. Ela tem que gerar dinheiro, mas quando ela está associada a um propósito, é mais fácil você conseguir conectar pessoas nesse tema. É o caso do LGBTQI+, é o caso do etarismo, é o caso do racismo, é o caso... Assim, eu estou dando exemplos só para falar. Quando você tem uma comunidade que está dentro de algum tema, é mais fácil você conseguir pegar e se conectar nessa comunidade. O exemplo que o Léo deu aqui dele ser judeu, né? De repente, se ele bate em algumas pessoas que têm a mesma religião, essas pessoas elas abrem mais fácil a porta do que se ele bater num árabe por pedir dinheiro para um árabe, né? Mas é um exemplo que eu te coloco aqui. Tá? Então, esses aqui são 2 exemplos. O terceiro você tem que estar muito seguro quando você está fazendo teu pitch, né? Então, é assim, você não pode chegar lá e daí você fala o que tua empresa faz, não sei o que lá, e aí, quanto vale tua empresa? Ah, não, ainda vou ter que fazer esse exercício. Você tem que fazer exercício mínimo, né? O exercício mínimo de todos os caminhos que você vai querer seguir, a tua árvore de raciocínio, ela tem que estar montada, né? Por pior que seja, você vai melhorando teu pitch, venture capital, anjo, grupo de anjo, investidor anjo. Mas você tem que traçar as coisas, você tem que mostrar que tem maturidade no que você está fazendo, né? Não pode ser alguma coisa a esmo. Então, é assim, se fosse para colocar 3 dicas aqui, é essa. Procura as pessoas certas para estarem contigo, você mostrar que essas pessoas estão com você, estrutura o teu pitch direitinho, mas é o pitch que você acredita mesmo, tá? Não é um pitch só ali não, preciso vender algum... E busca alguma coisa com propósito, que você consegue, às vezes, alavancar, tendo teu primeiro cliente, fazendo teu MVP, né, em alguém que também acredita nisso, entendeu? E essa pode ser tua base, tua vaca leiteira, para depois você conseguir gerar outras receitas. Entendi. E você concorda, então, que um dos melhores caminhos de você encontrar essas pessoas ali é network? Matou a pau, cara. Eu tenho uma máxima, tá? Que é a seguinte: se eu participo de um evento, eu tenho que sair desse evento com 3 telefones de pessoas que eu não conhecia. Isso é networking. Por quê? Porque eu não acredito... Eu fiz uma Getúlio Vargas, tá? Fiz administração na Getúlio Vargas. Eu sou formado em Direito pela PUC, sou bacharel em Direito, fiz MBA em Marketing e tenho meu curso lá no MIT.
eu não acredito que andorinha sozinha faz verão, tá? É assim. E o segundo ponto para mim não está no meu primeiro nível de contato as pessoas que vão fazer as coisas acontecerem. Para mim está no segundo nível. É o Marcos me levando para o amigo dele, é o Léo me levando para alguém que foi sócio dele em tal lugar, é o Eduardo me levando para o primo dele ou para alguém que tem relacionamento no segmento X. Eu acredito nessa segunda derivada. Tá? Eu não tenho nada que comprove isso, mas perfeito, a vida Sandro. Perfeito, isso. Cara. Perfeito. Concordo 100%. São as pontes, né? O intercâmbio de pessoas é que faz a gente conseguir levantar negócios. Tem que estar corretíssimo. Aproveitando o discurso dos dois aí, né? Eu vou fazer meu pitch. É a galera que está nova aí na reunião, não baixou o app do Founders Hunter aí, é o local certo para fazer network. Então, baixa o aplicativo Android e iOS, vai lá, faz o seu cadastro e esses caras que estão aqui conversando com vocês, né? O Sandro já está lá no aplicativo, já está no grupo lá seleto lá de investidores. O Léo já está no aplicativo. O Léo lá é um dos fundadores sênios lá, um dos mentores dentro do Founders Hunter, né? O Allan Kardec está aqui na reunião também, o Daniel Campanelli também está aqui. Então, galera, é isso aí. Cara, Sandro, brigadão pelo teu tempo. Eu sei que a galera já está começando a precisar sair da reunião por causa dos compromissos, né, do dia a dia. E daqui a pouco a gente se fala de novo, né, Sandro? Eu vou te mandar um outro link para a gente conversar. Que horas? 10 ou 10h30? 10 horas. Pode ser que atrase um pouquinho agora por causa da outra reunião. Então, sem problema. Mais 10h10. 10h10 a gente fala. Tá ótimo, então. Gente, obrigado pela participação de todos. Obrigado principalmente a você, Sandro, compartilhar com a gente aí diversos insights. E fica à vontade, pode encerrar. E, galera, um bom dia para todo mundo. Obrigado, pessoal. Quem quiser pegar e me conectar no LinkedIn, fica à vontade. É Sandro Augusto Paiva. Um abraço.